Prisão do funkeiro vira espetáculo midiático no exato momento em que os Estados Unidos pressionam o Brasil a rotular facções como organizações terroristas. Primeiro ponto que precisa ficar claro aqui, tá? Independente dos Estados Unidos gostarem ou não, quererem ou não, eles são uma organização terrorista. Vamos pegar a definição de organização terrorista, Riso? Um grupo terrorista é caracterizado principalmente pela utilização de violência ou ameaça de violência contra civis ou não combatentes. Eles fazem isso. Check. Com o objetivo de provocar um estado de terror no público em geral. Check. Intimidar uma população ou obrigar um governo ou organização a agir ou se abster de agir. Check. Essa violência muitas vezes visa atingir objetivos políticos ou ideológicos. Check. E pode incluir ataques, check, sequestros, check, fabricação e uso de explosivos, check, entre outros. Sim, Gabaritou. Eles gabaritam. Eles são organizações terroristas, eles impõem terror. E, como não todas, mas muitas organizações terroristas, eles fazem ocupação territorial. A Al-Qaeda faz ocupação. A Al-Qaeda nem tanto, né? Mas a gente pode botar o ISIS, o Estado Islâmico, é uma organização terrorista, e fazer ocupação territorial. Isso tem isso. Isso é normal. Normal. Eles fazem isso, eles estão no estágio avançado ali, né? Vamos lá. MC Pose do Rodo, um dos funkeiros mais populares do Brasil, saiu da cadeia após passar 5 dias preso, algemado, sem camisa ou chinelos, exposto exaustivamente pela imprensa, acusado genericamente de ligação com o tráfico. Essa moça se fudeu, né? Porque logo depois dele sair, a polícia já vazou que só a esposa dele, ou a namorada, ou aquele ser que tá ali com ele, girou 250 milhões de reais, né? De dinheiro supostamente de shows dele, que na verdade é grana do Comando Vermelho, é óbvio, né? A prisão, que mais parecia uma operação de marketing da polícia, foi derrubada por um desembargador do Rio de Janeiro. Na decisão, o magistrado foi claro: não havia armas, não havia drogas, não havia flagrante, não havia motivo. É preciso prender os chefes, aqueles que pegam em armas e negociam drogas, escreveu o desembargador, apontando o óbvio. Combater chefes armados de verdade dá mais trabalho e menos manchete. Mentira. Dá manchete, dá trabalho, sim, mas uma coisa não impede a outra. Veja, o chefe do cara, tá, vou dar um exemplo, o Marcinho VP, tá na cadeia. O Elias Maluco morreu, né? Tem mais um outro lá que é do Comando Vermelho, um dos principais, que acho que também tá preso. O Fernandinho Beiramar, o que acontece? Tá preso ou morto? Tá preso, né? Tá preso. O Fernandinho Beiramar e o Marcinho VP estão presos. Então acontece, tem que prender e tal. O Fernandinho Beiramar tá preso e com a filha vereadora, não é isso? Com a filha vereadora. O Marcola do PCC tá preso. Então prendem. A maior liderança do comando do PCC, inclusive, tá presa. Dá pra falar que as grandes lideranças mais famosas estão presas. Mas continua ativo e continua funcionando. Agora, isso não impede você de prender outras pessoas que estão cometendo crimes dentro da estrutura do tráfico. Mas aí prossegue a retardada, né? Mas o roteiro piora. Manchetes espalhafatosas tomaram o noticiário. Abre aspas, o operador da Al-Qaeda lavava dinheiro para o Comando Vermelho. O personagem dessa vez é Mohammed Ahmed, blá 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 blá, egípcio procurado pelo FBI e segundo a Polícia Federal, envolvido num esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico do Brasil. Mas tem um detalhe, ele não é alvo da operação que aconteceu nessa terça. Quem foi Vivi Noronha, esposo do MC Pose. Quer dizer, Pose foi preso e sua mulher virou alvo de busca e apreensão numa operação que invoca o nome da Al-Qaeda, mas cujo suspeito principal nem estava na mira. Tava no inquérito. Ele tava no inquérito, moça. Você entende? A esquerda falando desse departamento é vergonhoso. Botaram uma moça, desculpa o termo aí, uma moça muito atrapalhadinha da cabeça e com as intenções mais sólidas possíveis pra escrever merda. Merda dá com pau. Merda dá com pau. O cara tá envolvido no inquérito, sim. O cara é conhecido por fazer lavagem do Comando Vermelho, sim. O cara é alvo da operação especificamente. Até perguntamos à Polícia Civil mais detalhes sobre a investigação, já que a mídia apenas repete que terrorista lavava dinheiro para o CV. Responderam que Pose não é investigado neste caso, apenas a esposa. Nada disseram sobre a nossa pergunta a respeito de como os investigadores comprovavam a ligação de Vivi Noronha com Mohammed. Convenientemente, isso surge no exato momento em que os Estados Unidos pressionam o Brasil. Convenientemente. A única coisa convenientemente é que, assim, todo psolista convenientemente vê um vagabundo do crime organizado sendo atacado, convenientemente recebendo, em geral, nem todos, mas quase sempre, dinheiro gringo que financia movimento negro, causas ligadas ao PSOL e ONGs de defesa do crime organizado. Convenientemente acontece isso e vocês vêm a público falar: a única coisa que convenientemente está acontecendo de maneira escancarada é a atuação da esquerda na brasileira na defesa do traficante, na defesa do crime organizado. Vocês estão nisso. Essa é a grande conveniência. Convenientemente, isso surge no exato momento em que os Estados Unidos pressionam o Brasil para rotular facções como o Comando Vermelho de organizações criminosas. A proposta é recusada pelo governo federal com base em critérios jurídicos sólidos. Eu gosto. Com base em critérios jurídicos sólidos. Sólidos critérios jurídicos foram utilizados aqui.
foi vendida por figuras como o governador do Rio, Cláudio Castro, do PL, que até viajou a Nova York para vender o peixe de que aqui temos narcoterroristas. Nossa, que texto mal escrito, cara. Inimiga da vírgula. Esperando só um rótulo importado para se tornarem ameaça global. Atenção aqui que ainda vou escrever mais sobre isso. O uso constante de um novo vocabulário. De novo, dois pontos depois seguido de 2 pontos. Cara, acho que o Bahia deve ter mandado, porque isso aqui é uma aula de como não escrever um texto. A moça não é apenas tosca intelectualmente, né? Não é boa do trabalho, vai se definir como jornalista, né? Aqui é narcoterrorismo, narcocultura, narcomilícia. Ela está falando que é um novo vocabulário. Sim, narcoterrorismo, narcocultura, narcomilícia, cultura de favela, cultura, mentalidade favelada. Pode botar isso aí. E pode botar na nossa conta também, que a gente está trabalhando muito para esse vocabulário pegar. Tá? Voltemos. O problema é que a tal lei brasileira de terrorismo não serve para isso. O artigo 2 deixa claro que terrorismo exige motivação política, religiosa, racial ou ideológica. O que, ao menos até agora, não é o caso das facções criminosas no Brasil que visam lucro. Minha querida, tem um projeto de lei para alterar isso. Agora, a motivação dos grupos políticos que nós temos aí, como o Comando Vermelho e PCC, é política. E é ideológica. É política e ideológica. É política, porque ela envolve o controle político sobre regiões. Ora, partidos políticos não disputam partes do Estado brasileiro, uma prefeitura, um governo, uma vaga numa assembleia. Esses caras controlam partes do território brasileiro e possuem controle político e territorial. Portanto, elas são organizações políticas, sim. A motivação delas é política, sim. E tem uma ideologia subjacente? Tem. Que justifica a presença e o comando deles? Sim. Até porque você que é uma esquerdista deveria saber, né? Que toda infraestrutura gera uma superestrutura, né? E ela se retroalimenta, tem um jogo, tem uma dialética ali, né? Tem tudo ali, tá tudo lá. É só dar uma estudadinha. Inclusive, ela só vai esquecer. Ela faz parte da superestrutura. Ela faz parte da superestrutura que justifica isso. Porque a esquerda brasileira e essa turma dos direito penal, garantismo, o defensor da cultura de favela, ele faz parte da superestrutura que justifica a infraestrutura. Um mercado ilegal como outros, mas que tiram as cidades dos eixos, exatamente porque pessoas como o governador Castro e a própria União não têm planos eficazes para inviabilizar esse caso. E, como argumento do governo federal, ampliar o conceito de terrorismo sem critério e abrir a porta para criminalizar movimentos sociais e protestos legítimos. É isso. Que bom que essa psolista, eu julgo psolista, essa figura grotesca pensa dessa forma. Vocês estão vendo aí, né? Vocês estão vendo a merda. Por outro lado, seria mais fácil enquadrar a milícia como terrorismo. Lógico, ali sim, né? Critérios sempre muito alargados para os seus adversários. Tá? A milícia é o adversário do tráfico, então aí tem que ter um critério alargado para enquadrar a milícia. Isso é muito bom, porque é o seguinte, a gente aqui acha que um miliciano tem que se fuder. O miliciano é o traficante. Na guerra que a gente vai declarar, se eu não me engano, tá no Código Militar Brasileiro, tá? Não sei se é na Constituição ou no Código Militar Brasileiro, mas em situação de guerra, um militar criminoso, tá? Ele é pena de morte, ele é executado. Então um miliciano no cenário nosso de guerra contra o tráfico, o miliciano será morto. Porque ele é um agente, soldado do Estado, um soldado agente do Estado, traidor. Esse cara tem que morrer. Ele, se a gente chegar ao poder, esse cara tá fudido. Pra ela não, o miliciano é terrorista, mas o traficante ele é a consequência, a externalidade do Estado. Aí vem a historinha pra boi dormir. Pessoal, like na live aí, quase 6 mil likes, vambora. Vamos lá, de acordo com, a gente fala do Estado paralelo aqui, né? De acordo com tem um livro muito bom, o Despertar de Tudo. Tem que pegar os autores do livro Despertar de Tudo. Eles trabalham com um critério triplo para a definição do surgimento do Estado, tá? Você tem, para ter Estado, elites que competem entre si. Você tem que ter uma burocracia e um controle militar sobre um território, né? Portanto, a sua capacidade de exercer poder num território. Esses são os critérios para a existência do Estado. Você tem que ter burocracia efetiva, você tem que ter elites que disputam poder e você tem que ter esse controle territorial. Ora, o Comando Vermelho exerce comando territorial sobre uma determinada área? Sim. Ele tem elites competitivas fazendo demonstrações de poder? Sim.
e ele tem uma burocracia própria. Essa é a única chave que você vai falar, ainda não é um Estado total. Porque uma burocracia estatal não foi exatamente estabelecida, mas ela tem uma proto-burocracia estatal. Você já tem serviços essenciais oferecidos por eles, você tem serviços de comunicação ali dentro, você tem um regime semi-estatal tocado por eles, porque a burocracia, a efetivação dessa burocracia não foi total. Dado que existe uma dependência também da infraestrutura do próprio Estado. Então você vai ter escola nessas áreas, você tem rede de energia elétrica, então você tem uma mistura, né? Você tem uma mistura e você vai ter, vamos dizer, na efetivação da lei do crime, uma burocracia não exatamente reconhecida. Então essa é a única parte que fica levemente manca. Mas ela não é que ela tá zerada, ela já existe em grande medida a operação burocrática de comando dessa região. E é isso que eu queria comentar com vocês. Existe um proto-estado paralelo. Se eu for chegar na definição mais estrita do tema. E eles estão montando, e eles querem que seja um estado paralelo, sim. E aí sabe o que eles fazem para compensar? Dado que eles não conseguem montar completamente a sua própria burocracia, porque eles não se separaram totalmente, formalmente, como uma nação soberana do Estado brasileiro, o que eles fazem aí sim é se infiltrar na burocracia estatal brasileira para se beneficiar. Então, na falta de burocracia própria no seu estado paralelo, eles entram na nossa burocracia. Por isso que eles têm as ONGs, por isso que eles têm políticos, por isso que eles têm juízes, promotores, policiais com eles. Vamos? Por outro lado, seria mais fácil enquadrar a milícia como terrorismo, uma vez que são agentes do Estado e com motivação também política, colocar um Rio de Janeiro em tempos. Veja só, para a milícia, ela usa o argumento da motivação política na maior riso. Então, o que para ela não existe para os traficantes, para a milícia existe. Que curioso. Milicianos visam as urnas, tem uma motivação política. Como o Riso colocou, a filha do Fernandinho Beamar é vereadora. O tráfico elege gente. Vamos colocar aqui, né? Houve uma vereadora do PSOL, né? Que infelizmente faleceu, que muita gente via relações, né? Tem a irmã dela, que se tornou ministra, né? Lembremos, recebe ONGs ligadas ao tráfico de drogas. Não tem a motivação política, não tem motivação eleitoral também? Outra ex-parlamentar do PSOL levou a dama do tráfico para passear nos ministérios do Lula lá e que o Boulos. Por que coincidência? Então não tem motivação política? Não tem atuação política? Eles, milicianos visam as ruas, tem motivação política, mas aí tem... E eu gosto muito que a motivação política dela, né, essa mulher, sei lá, raciocínio primário, uma mulher primária, ela a motivação política dela é só, tipo, eleição. Não, política é coisa mais complexa. Bem mais complexa do que só participação em eleições. Porque quer dizer que tem um país que não tem eleições, não tem política? Ou relações de poder entre pessoas não eletivas não são políticas também? Entendi. Essa pessoa se diz de esquerda ainda, né? Só pra saber. Aí, o que a esquerda é estudo de relações de poder, micro-relações de poder, tem até, acho que é o Foucault, microfísica do poder, relações de poder em qualquer coisa, tal, os fascismos, as hierarquias. E aí vem essa moça, não, política é só urna. Entendimento de uma tia do Zap sobre isso. Porra, não tem nem a sofisticação de uma esquerdista maconheira, por exemplo, né? Um bom esquerdeiro maconheiro. Não tem, isso aí é um panfleto merda. Deixa pra lá, mas é interessante saber que um dos membros da alegação americana ouviu o senador Flávio Bolsonaro do PL que defendeu a tipificação. Interessante, eu diria. Cara, que texto horrível, Riso. Que texto ruim, cara. Texto ruim. Rapaz, o Intercept já foi um veículo desonesto mais potente, né? Que bagulho ruim. Aí, cara, nem vou... Tem muito texto aí? Só mais 2 parágrafos. Então, acabou, não preciso ler esses 2 parágrafos. Assim, moça, eu nem digo vai estudar. Não vai estudar, não. Vai fazer outra coisa da vida. Vai fazer outra coisa da vida. Definitivamente você não é uma grande apologista do crime. Tem que melhorar. Vá fazer uma coisa melhor aí. Você não tem talento, você não é boa no que você faz. Eu estudei. Você estudou mal, escolheu a faculdade errada. Então a vocação pode ser pra outra coisa. Definitivamente. Vamos lá. Olha isso. Olha isso como diploma não serve pra porra nenhuma. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito! Isso aqui é ouro. E, gente, palmas para tudo. Continue fazendo tudo isso, Cecília. Palmas pra jornalista Cecília.
Jornalista Cecília, eu vou ler. Jornalista Cecília é jornalista profissional, pós-graduada em Criminalidade e Segurança Pública pela FMG. Veja o que a nossa elite universitária produz, hein? Isso é uma joia de lá, né? Cursou Política de Drogas, VIH e Derechos Humanos pela Intercambios Associação Civil e la Cobertura del Narcotráfico pela University of Texas em Austin e Latin America Advocacy Fellowship Program on Drug Policy Reform, como bolsista da o que, Riso? Open Society. Da ONG do George Soros. Então, veja só, temos aí uma agente política do George Soros que investe pra guerra racial e defesa de direito de bandido. Olha só, ela é fruto do investimento direto do George Soros pra vir aqui defender traficante. Ela é a prova viva do que eu falo. Porra, ela é a primeira vez que a gente achou um CPF ambulante do que eu falo o tempo todo, que essa grana gringa é causas raciais, defesa de bandido, dinheiro do George Soros, ficar publicamente defendendo o traficante. Puta que pariu, tem um texto aí defendendo o traficante, texto mal escrito, tosco, de uma pessoa que só com muita grana mesmo pra ficar, vai rodar o mundo aí, pra sair essa merda desse texto ruim, uma pessoa incapaz, tosca, e tá ali, porra, é uma gente, esse tipo de gente, olha só, quando chegarmos ao poder, não vai ter mais George Soros botando grana aqui. Ah, mas eu ainda quero, vai ser preso, se vai querer atuar em nome de uma organização, a Open Society, que vive de gerar caos nos outros países e morte nos outros países, que é a Open Society de George Soros, meu velho, aí você tá, né, você tá incorrendo em crime. Não vai poder receber dinheiro dessa merda. Temos que brecar essa merda. Isto aqui, esta mulher é uma inimiga do Brasil, espalhadora de fake news, é uma apologista da estrutura de poder do tráfico. Você vê que ela ainda ela atende tanto o interesse do tráfico, que ela tá ali atacando a milícia, que é um dos inimigos diretos do tráfico. Olha que sensacional. Pra milícia, aí ela faz o ataque. Aí pro tráfico ela é leniente. Ou seja, não é só que ela defende o crime. Ela defende diretamente no texto dela o interesse do tráfico de drogas. Olha ali! Para defender a Jovem Pan, MBL incita ataques aos Sleeping Giants com insinuações caluniosas de pedofilia. Só porque eu acho que era o Sleeping Giants ficar fazendo umas propagandas esquisita, com uma gente esquisita, com uns papos de criança meio esquisito. É tudo muito esquisito, moça. Tudo muito esquisito, tá? Não é aquele vídeo que eles inverteram sua fala e... Isso. Que eles manipularam sua fala? Sim. Aí você queria me prender, né, ô Cecília? Você queria me prender, né? Bando de lixo. Vamos ver outra declaração aí da gente ali. Bah, eu vou reagir a ela, né? Como um gaúcho, né? Bah, como fala merda essa guria. Bah, o cara que queria tirar vantagem de mulheres refugiadas de guerra também estava envolvido na fabricação de uma denúncia falsa de pedofilia contra o padre Júlio. Bah, pra turbinar a campanha política. É o que os MBLs dizem, né? Como é que a gente poderia esperar isso do MBL, né, gente? Chocada, né? Você tá chocada. Tá chocada. Eu acho muito engraçado, porque assim, não houve fabricação de porra nenhuma. Os laudos já saíram. O vídeo lá sobre certo... Não vou falar quem. Sobre um certo padre. É tudo verdade, tá? Tem um certo padre por aí que gosta do menino menor de idade peladinho na frente dele, sim. Fica todo tarado. Não precisa nem de dar lá fila. Tem um certo... Não vou falar nome. Tem um certo padre que gosta, tá? E essas pessoas saem correndo pra defender. Não pode ver um padre tarado lá pro moleque. Puta que pariu. Que redenção. Como os libertários americanos estão reinventando a política latino-americana? Abre aspas. Atlas, financiada pelos COC e suas fundações, doaram para think tanks conservadores e defensores do livre mercado da América Latina. Inclusive a rede que apoiou o MBL. Eu adoro isso. Esse é um texto merda, muito antigo, de 2017, que foi feito, acho que é pra turma daquele imbecil do Sakamoto, um grande idiota. E aí eles tentam, né, criar ligações impossíveis, porque não há nenhuma comprovação de nada, de que a gente recebe dinheiro dos irmãos Koch. Primeira coisa, cara, se os irmãos Koch quiserem doar pro MBL, eu já falo desde aquela época, doem que nós aceitamos. Porra, eu quero grana, bota grana aí que, no nosso caixa que a gente bota pra fuder. Agora nunca veio o dinheiro desses caras. Nunca, eles só põem dinheiro em projeto merda. Então, assim, por favor, nos doe. Dito isso, se vocês querem criar sua teoria conspiratória, prove. Acho que assim, não, o Kim uma vez, sei lá, participou de um evento do Students for Liberty que recebeu um funding.
O que você quer dizer com isso? Duas coisas aqui sobre nossa amiga. Ela entende muito sobre como libertários estão reinventando a política latino-americana, né? Né? Ela entende muito disso. Sim. Parece que eles estão... É uma guerra de facções ali, né? A facção do Soros contra a facção do Koch, né? Impressionante, cara. É impressionante. Vejam, amigos. Que bom que o Bahia mandou isso. Que bom que a gente pôde... Vocês tiveram agora, tá? Um estudo de caso perfeito sobre como funciona esse sistema de financiamento internacional de apologistas defensores de um regime criminoso que fode a vida de todo mundo. Essa pessoa, ela é uma intelectual orgânica. Uma intelectual que tá ali num debate público, escrevendo mal pra cacete, produzindo conteúdo ruim pra cacete, tosca, ausente de talento, tá? Mas atendendo interesse estrangeiro. A quem interessa que fique um jornalista no Brasil construindo argumento pra defender grupo terrorista? A quem interessa? É do interesse da soberania nacional, é do interesse do Brasil, é do interesse da coletividade brasileira que tem a gente defendendo os nossos inimigos o tempo todo. É do nosso interesse. É uma democracia. Eu não tô falando em calar ela. Eu tô falando que não tem que vir grana. Quer defender? Defenda. Mas não tem que ter grana pra isso. Não tem que ter grana pra isso, ponto. É do nosso interesse que o George Soros bote grana, dezenas de milhões, nisso aqui no Brasil? A gente quer isso como país? Isso aqui é o livre mercado de dados. Teu cu. Não tem livre mercado, tem uma concorrência completamente desleal.